Essa semana eu acabei de terminar a minissérie do Stranger Things, Dungeons and Dragons, The Rise of Hellfire. E para você que não sabe, a Dark Horse, a editora Dark Horse, ela lança, ela tá lançando esse quadrinho, o Stranger Things em quadrinhos, né? As HQs do Stranger Things, desde a primeira temporada. E não são, não é uma novelização da série, não é a série em si, mas histórias complementares, histórias à parte da minissérie. Então, se você acompanha a minissérie, dá para você comprar também os quadrinhos, porque eles não é a minissérie em quadrinhos, mas é um quadrinho da minissérie. Se você está chegando aqui agora e não é inscrito neste canal, este canal se chama Colecionation. É um canal que fala sobre histórias em quadrinhos, HQs, sobre o ponto de vista de alguém que mora no estrangeiro, na gringa, e coleciona comics. Então, se você não é inscrito, se inscreva, dê um like, um joinha, compartilhe, interaja, faça com que esse canal cresça e chegue a mais gente que tem curiosidade aí, né? Pessoa que tenha curiosidade de saber como é que é colecionar quadrinho na gringa. Stranger Things, Dungeons and Dragons. Você é nerd, você sabe o que é D&D, né? Ou D&D, o famoso aí jogo de RPG. E se você acompanha a minissérie, você sabe do que esse quadrinho está falando, né? E esse quadrinho, na verdade, ele traz de volta esse personagem carismático que é o Ed. O Ed é o personagem do personagem, né, que ganhou mais destaque aí nessa última temporada, porque por que o nerd, né? Por que o geek se simpatizou pelo Ed? Porque o Ed, ele é a figura do geek, né? Ele é o geek personalizado, ele é o outsider, né? Ele é o cara aí que é perseguido porque ele gosta de heavy metal e de jogo, né? De jogo de tabuleiro, né? O D&D, RPG, jogo de RPG, né? E provavelmente quadrinhos. É um geek que nem você, né? É um nerd aí. Como as pessoas, né, os populares, porque a gente tem essa guerra, né, na high school americana, né, os populares, os geeks, os losers, né, enfim, Dungeons and Dragons, cara, essa minissérie é legal, ela se passa antes da quarta temporada, e ela conta a história do Ed, de como que o Ed, ele entra, né, ele entra para esse grupo, esse clube de RPG chamado Hellfire, né? Hellfire Club, que é uma menção ao Hellfire Club dos X-Men, né? Desde a primeira temporada, na verdade, eles fazem essa menção aí dos X-Men. E aí aqui a gente vê ele no passado. A história se passa entre o passado e o presente, que pra gente é passado, né? Que o presente, no caso aqui, é 1985. Enfim, essa série, ela é interessante porque ela traz, né, aí a história do Ed, de como o Ed entra pro grupo, e aí depois ela conta a história dos meninos, né, o Goonies, o Goonies genérico da Netflix, de como eles também entram pro grupo de RPG. E o ponto positivo talvez seja esse para mim, assim, falar uma coisa positiva sobre esse quadrinho, é que se você tem saudade do Ed, se você quer um gostinho a mais, né, do Ed, que morre, né, spoiler ou não, você deveria ter assistido a quarta temporada, então você sabe que o Ed morre, mas não antes de tocar, né, aquela música do Metallica, que sensacional, cara. Essa última temporada, ela é muito boa. E ele morre e não completa a high school, né? É muito engraçado que eu lendo esse quadrinho e também lembrando da minissérie, né, da série, ele tá todo feliz porque ele fala que vai ser o último ano dele na high school, né, e ele não termina o ensino médio porque ele morre, né? Os demônios aí do Vecna mata ele, né? É triste a história do cara que não... O cara repetente que não terminou o ensino médio. Enfim, o ponto negativo dessa minissérie é que a ação dessa minissérie, né? Toda a ação, ela se dá através de uma partida de RPG, de uma campanha de RPG, na verdade.
E eu achei monótono, achei a ação fraca. Eu achei tão interessante quanto assistir a uma partida de RPG. Porque eu nunca joguei RPG de fato, mas eu já assisti muita gente jogando RPG. Então, se você já assistiu pessoas jogando RPG, você sabe que não é a mesma coisa do que você jogar RPG. Então eu achei monótono, eu achei fraquinho e poderia, não sei, a galera poderia ter feito isso aqui de uma maneira muito mais interessante, né? Nas ações, das lutas contra os orcs, né? Aqui tem, né? Que tem, mas eu acho assim, ele tem essa ação, né? Eles aparecem eles como os personagens, né, do RPG. Se você joga RPG, você sabe do que eu tô falando, né? Você meio que interpreta ali uns personagens e tudo mais. Mas eu achei fraquinho, eu achei o drama fraco também. Mais uma vez, eu vou falar uma coisa que eu falei na qual foi? O Daredevil, né? O Daredevil, a fase do padre. Eu acho, por exemplo, aqui eles exploram bem de leve o fato de que o pai do Ed é um criminoso, mas é muito de leve. E eu achei que se a galera tivesse pegado pesado, investido nesse tema, assim como lá no Daredevil, se a galera tivesse explorado mais a questão do menor abandonado, a questão de abuso, a questão de crime. E aquela fase poderia ser muito mais interessante. Ou mesmo explorado mais a coisa do terror, aquela minissérie do Daredevil e essa série aqui também do Dungeons and Dragons, esse aqui é o número 4, né? Que faz uma homenagem ao cartoon, né? O Caverna dos Dragões, né, que a gente conhece bem, que é inspirado, né, nesse jogo chamado Dungeons and Dragons, né? E, enfim, a galera fica pisando em ovo, não sei se a galera tem medo de explorar temas pesados, né, nos quadrinhos, ou se, não sei, parece uma crise criativa, e uma crise criativa que fica com medo de polemizar. E é engraçado que hoje em dia os quadrinhos polemizam de uma forma e tem medo de polemizar de outra. Que, por exemplo, eu tô com esse facsímile, né? Dessa famosa edição do Lanterna Verde do Arqueiro Verde, que explora o tema das drogas, do vício da droga e do vício, né, da droga injetável, né? E, e tema pesadíssimo. Isso aqui é dos anos 70. Isso aqui foi polêmica na época. Isso aqui, essa cena foi até censurada quando saiu no Brasil, né? E a galera nos quadrinhos, em determinada parte da história, das histórias em quadrinhos, a galera não teve medo de ousar. E hoje em dia parece que a galera fica com medo ali ai, não vamos fazer isso porque o público é sensível. E aí a gente vive essa sociedade sensível, né? Parece que o ser humano de hoje ele é de cristal e aí você não pode pegar pesado com temas de abuso infantil ou vício em drogas ou violência doméstica, que seria o caso aqui, poderia fazer com que esse quadrinho se tornasse um pouco mais interessante, um pouco mais menos monótono do que ele é. E o do padre também, né? Lá o Daredevil. Não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas parece que existe uma crise criativa, porque a gente está vivendo uma sociedade que, por um lado, cria polêmica, mudando o gênero de personagem, mudando etnia de personagem, e do outro lado, eles têm medo de criar polêmica, explorando temas que poderiam gerar gatilhos nas pessoas e tudo mais. Eu até entendo isso, mas enfim, parece que isso está gerando um bloqueio criativo nossa, não só na indústria dos quadrinhos, mas um bloqueio criativo de modo geral. Eu acho que talvez eu, assim, como leitor de quadrinhos, eu vejo isso muito nos quadrinhos, então eu espero que no futuro a galera não tenha medo cara, mete o louco, pegue pesado e transforme. Eu fiz curso de roteiro e eu lembro que eu fiz uma oficina de roteiro de cinema e eu lembro que o meu professor ele falava isso, cara. Você vai criar uma história. Aí o cara foi lá, falou pra esposa dele
se despediu e foi na padaria comprar pão. Aí foi na padaria, comprou pão, recebeu o troco, voltou e colocou o pão em casa. Cara, você vê que a história é monótona. Agora se eu torne essa história mais interessante, né? Ah, o cara foi lá, se despediu da esposa e foi comprar pão na padaria. E aí, no meio do caminho, teve uma invasão alienígena. E aí, ele não conseguiu comprar o pão, ou ele conseguiu comprar o pão, mas ele matou dois ETs. E os ETs explodiram uns carros. E aí, ele foi lá, levou o pão, descobriu que a esposa dele era um alienígena. E aí, você tem plot twist, você tem conflito, você tem ação. Cara, é isso que tá faltando mais criatividade, cara, no mundo dos quadrinhos. Tá faltando mais ousadia. Um abraço aí do, do Colecionation, esse vídeo já ficou longo. E essa é a minha crítica, essa história aqui do Stranger Things. A minissérie é muito boa, mas o quadrinho deixou, esse aqui deixou a desejar. O outro quadrinho eu até gostei, que foi o anterior do crossover dos Tartarugas Ninjas com o Stranger Things. Mas esse aqui, sinceramente, poderia ter sido melhor. Um abraço e até mais.